O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Viva! Estamos a gravar a 30 de maio de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. A São José Almeida. Olá. E a Sónia Sapaz. Viva! Esta semana proponho 3 palavras para discutirmos aqui: layoff, outsourcing e Marshall. Ou dito de outro modo, 3 planos. O plano de desconfinamento da pandemia, o plano de recuperação da economia portuguesa e o plano de apoio da União Europeia. Começando por Portugal e pelo orçamento suplementar que esta semana começou a ser discutido, Bloco de Esquerda e PSD ofereceram-se para viabilizar esse orçamento. Para onde se deve virar António Costa, Ana? Bem, penso que António Costa vai se virar para todos os lados, porque, aliás, como a própria, na entrevista que fizeste com a Eunice Lourenço à Catarina Martins, em que ela admitia até que o orçamento fosse aprovado pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, portanto, conseguisse ter o apoio dos dois partidos, isso não era. Eu acho que estamos talvez na única situação possível em que isso pode acontecer, em que é possível que Costa consiga negociar algumas coisas com o PSD e algumas coisas com o Bloco e consiga vir a ter a aprovação, apenas pelo momento estranho que vivemos e pela grande crise que está na economia portuguesa e na sociedade portuguesa. Acho que isso é possível, aliás. Penso que Rui Rio apresentou algumas medidas esta semana que podem vir a ter, obviamente, podem vir a ter o apoio do PS, algumas do Bloco de Esquerda também. Vamos ver como é que fica também o layoff. Eu acho que talvez seja um momento único na nossa história recente onde isso pode acontecer. Onde acho que Costa de facto deve-se virar para todos os lados, que aliás é o que ele gosta de fazer. Às vezes não depende, houve no início a geringonça, entretanto a geringonça também se perdeu esse espírito, mas neste momento estamos noutro espírito. Não quero usar não é um espírito de consenso total, obviamente que há divergência entre os partidos, mas era isso que eu te perguntar, esse consenso que se tem estado a verificar, então achas que vai continuar? Acho que vai continuar durante algum tempo, sim. Acho que vai continuar porque acho que há uma emergência na sociedade portuguesa e acho que os partidos, nomeadamente o PSD, estão também percebem que há essa emergência, que é uma emergência onde não é possível daqui sair um consenso alargado, acho eu, em termos de orçamento. São José, a Ana estava a falar na questão do layoff, que parece-me determinante também para se perceber se o governo, no fundo, encosta mais à esquerda, por assim dizer, ou encosta mais à direita. O que é que te parece? Já há propostas dos dois lados, ainda não sabemos exatamente como é que será o desenho do layoff, portanto, postos baixos, isso parece-me que vai mais ao encontro daquilo que propõe tanto PCP como Bloco de Esquerda. Sim, eu acho que sim, acho que essa medida será uma garantia para o B aprovar o orçamento, mas também para o PC, porque é uma medida muito importante, porque o que é que o layoff permite? Eu acho que já toda a gente em Portugal, ninguém conhecia o termo, é uma daqueles termos que entraram no léxico comum. Talvez venha a ser a palavra do ano, não achas? Porque o layoff... Acho que vai ser desconfinamento. Eu também votaria em desconfinamento. O layoff é de facto uma almofada grande para as empresas. É para os trabalhadores porque lhes assegura o salário na íntegra, não é? Portanto, o patrão até agora tem pago 1/3, o Estado paga o outro terço e o trabalhador perde 30%, perde 1/3. O novo regime, portanto, a esquerda tem fincado muito isso, o pé nisso, e que o salário deve ser pago integralmente. Parece que, pelo que diz hoje o Expresso, que haverá já acordo nesse sentido para os salários, acho que é abaixo de 900 euros ou assim, que eles escrevem, e isso é importante para garantir o emprego e o salário, o rendimento dos trabalhadores, mas é muito importante para as empresas.
porque há uma quantidade imensa de pequenas e microempresas que não vão sobreviver se não forem de facto apoiadas, e agora até sobrevivem neste momento, não é? Mas para o ano podem fechar muitas. Eu lembro, por exemplo, que em França, neste momento, a previsão que é feita é que 25% dos restaurantes não vão sobreviver, não é? E pensemos nos pequenos restaurantes e pequenos cafés de bairro e pequenos comércios de bairro cá, e por isso esse tipo de medidas é importante para preservar o emprego e para preservar o rendimento dos trabalhadores, mas também é importante para garantir a sobrevivência das empresas, que podem assim poupar em massa salarial, se passar a ser 50%, 50% da massa salarial. Agora, eu penso que só isso não chegará nem para assegurar que a esquerda aprova o orçamento, nem que Rui Rio aprova o orçamento, mas acho que já é uma medida bastante importante, e não só em termos de orçamento suplementar. Eu admito mesmo que no orçamento de 21 continua a haver regras em que seja permitido este tipo de apoios. Sónia, Há dinheiros comunitários para isso, não é? Um programa que não é o grande programa que depois que agora está em aprovação na União Europeia, mas já há um programa, não é? Há um outro fundo que permite precisamente ser usado para sustentar o layoff, o pagamento pelo Estado do layoff, e não ir buscar dinheiro da TSU que descapitaliza a segurança social, portanto, para assegurar a sustentabilidade da segurança social. como Sónia Catarina Martins dizia na entrevista esta semana ao Público Renascença, o PSD é um bocado estranho porque diz uma coisa e faz outra. Rui Rio tem-se oferecido muito para viabilizar o orçamento. E depois achas que isso querá dizer que as negociações estão bem encaminhadas e que será possível? O que é importante para o Rui Rio aprovar neste orçamento? Politicamente, para começar pelo início, não me parece que este seja um documento difícil de aprovar. Como tu disseste, vários partidos assumiram como parceiros do Bloco o PSD. E, curiosamente, nem o Bloco nem o PSD falam em linhas vermelhas, que é uma coisa que nós ouvimos, estamos muito habituados a ouvir falar quando se debate um orçamento. Portanto, eu concretamente não sei responder a isso. Não sei quais serão as linhas vermelhas que o PSD estabelecerá a este nível. Mas sei uma coisa que tem ficado claro, e isso também tanto à esquerda como à direita, que é, há uma palavra proibida neste momento, que é a austeridade. E ela, aos poucos, tem vindo a ser substituída por outra que é investimento. Bom, nós não sabemos exatamente o que é que vai constar do documento do lado do governo. O que sabemos, deixa-me dizer também que eu já escrevi sobre isto, que este documento pode ser a última missão de Mário Centeno. Portanto, também é um sinal curioso o que ele deixará, se vai aproximar da esquerda ou da direita, é um sinal para o futuro. Mas não se sabe o que é que vai constar do documento do lado do governo. O que se sabe é o que pedem os partidos, que vai desde suspender o IRC este ano, a esquerda pede isso, prolongar apoios às famílias e empresas, e a mais falada é essa que tu disseste, do layoff simplificado. Os partidos dividem-se num ponto, que é a questão do prazo, e a São José disse que isto pode ir para lá de 2020, pois aí é que eu acho que pode estar a grande dificuldade de acordo, porque a esquerda não quer que isto vá além de 30 de setembro, a direita abre o leque mais um bocadinho. Eu acho que aí no tempo não me parece que haja dificuldades em chegar a um entendimento no desenho da medida do layoff, talvez no prazo em que ele vigorará possa haver conversas. O próprio Presidente da República tem falado muito nisto. Vocês, se repararem nas últimas intervenções públicas dele, é quase um assunto obrigatório. Fala mesmo muito no layoff como medida para evitar a subida dos níveis de desemprego daqui a uns meses. Mas
o Primeiro-Ministro tem adiado isso sempre para o próximo Conselho de Ministros, o que nos deixa assim com umas certas dúvidas. Mas as medidas têm ido sempre, as propostas têm ido sempre no sentido de alargar o apoio do Estado para 100%, ou até, o Expresso hoje escreve mais sobre isso, mas ou até para 4/5 do salário, que é uma proposta da UGT. Ontem o Primeiro-Ministro deu a entender que isso pode acontecer, sem se comprometer, portanto é o que vamos saber nos próximos meses. Só para resumir, o que eu acho é que em termos de layoff o que pode ser alvo de debate é o timing, sim. É sim, será o mais E isso comum. para Bloco e PSD é diferente, portanto, para que lado é que António Costa vai cair? Não sei, mas eu não depende muito também dos apoios europeus, é verdade o que disse a São José. Mas ele tem sempre feito questão de dizer que governa com os parceiros de sempre e não muda nada. Uhum. Como os tempos são novos, vivemos tempos novos, o governo também parece ter feito uma espécie de outsourcing ao pedir a António Costa Silva, gestor da Partex, para ajudar a elaborar o plano de recuperação da economia. O que é que se passa? Teremos aí um novo ministro? É normal o governo ter uma pessoa sem ligação qualquer ao governo a ter uma responsabilidade destas? Isto não levanta também alguns problemas éticos? Ana Sá Lopes, como é que viste esta contratação entre aspas, não é? Acho muito interessante, acho muito engraçado. Não acho que levante problemas éticos, embora obviamente porque ele não vai mandar, não é? Quem deve mandar devem ser os ministros e devem ser os governantes. Mas penso que este novo para-ministro não irá mandar para já, não é? Pode ser isto que seja uma rodagem de um carro, sabe-se lá, para A vaga que vai estar. confirmar que o Cisa Vieira vai substituir o Centeno e Pois é, aquela. era isso que eu ia dizer, a vaga que vai abrir em primeiro lugar é finanças. Finanças, Costa Silva não tem muito perfil, mas é isso que tu dizes. Ir para o Pode lugar do acontecer, aliás, isto tinha refletido até no artigo do Expresso. Mas parece-me que é uma boa reflexão. Pode Mas o acontecer, Expresso aliás, é super cauteloso, super. Põe lá uma refletido. frasezinha. É apenas refletido, não diz que vai acontecer. Estar ali escrito dá-lhe todo o peso. É uma possibilidade. E parece-me que não me parece que a reflexão deles seja absurda. Acho que faz algum sentido, porque, aliás, António Costa tem-nos habituado a fazer este tipo de rodagens com independentes, como fez, aliás, com o próprio Mário Centeno e como fez com outras pessoas, como o próprio Pedro Cisa Vieira. O Pedro Cisa Vieira, exatamente. Ele faz muito isso, portanto, é uma modus operandi já conhecido. Eu penso que, vamos ver, agora resta saber, o que interessa, independente da personagem, também é o papel, não é? O papel que ele fará, e vamos ver qual é o papel de recuperação da economia portuguesa. Com certeza aquilo, obviamente que aquilo depois vai ter, quem vai ser aprovado vai ser o governo, portanto eu não acho que problemas éticos não causa de todo, e tem esta curiosidade de saber se é de facto um papel bom, em primeiro lugar, não é? Se é um cenário macroeconómico 2 adaptado aos tempos de pandemia que seja aprovado pelo governo, e depois se realmente o senhor poderá vir a ter outras responsabilidades no Governo da República que não a de, para já, para ministro, consultor, whatever. Mas acho que sim, acho que é uma das notícias deste sábado, sem dúvida. Eu queria dizer uma coisa sobre isso, que é, sem dúvida, o que me parece é que, sem dúvida nenhuma, este senhor passará pelo futuro de alguma coisa, porque todos os independentes em que António Costa depositou algumas responsabilidades ao longo destes tempos, e lembro-me de Mário Centeno, que acabou por ser ministro, Diogo Lacerda Machado, que acabou por ir para a TAP, o próprio Cisa Vieira, acabaram sempre por ter responsabilidades. Portanto, não me parece que este seja inocente, ele alguma responsabilidade lhe será reservada no futuro, seja ou não ministro. Sim. Esta semana também entramos numa nova fase de desconfinamento. António Costa dizia há algumas semanas não gostaríamos de fazer diferenciações regionais, mas acabou por ter que fazer porque os números da região de Lisboa têm estado a evoluir de outra forma em relação ao resto do país, e Lisboa ficou um bocadinho para trás nesta terceira fase. Fez bem, Sónia? Enfim, ele terá as suas bases para ter tomado esta decisão. Eu só conheço os números que têm sido apresentados pela DGS e que, ao que nós sabemos, tem sempre uma decalagem de 15 dias, pelo menos. Portanto, se calhar nesta altura ele já tem informações que lhe mostram que em Lisboa a situação está bastante
pior do que nós imaginamos. E, portanto, nesse sentido, eu acho que acabará por ter feito bem, acabaremos por chegar a essa conclusão. Até porque não é um retrocesso assim tão radical, não é? A única coisa que não é andar para trás, é não abrir tudo. É verdade que ele tinha sempre resistido a essa ideia, ele disse isso ao Expresso em abril, a propósito da cerca sanitária do Porto, que acabou por não avançar. Ele nunca quis fazer distinções regionais, nunca quis fazer distinções por bairros, para não deixar que as pessoas ficassem num gueto, mas chegou ao ponto em que teve de tomar uma decisão baseando-se, ao que sabemos, nos números dos peritos. Eu penso que isso é positivo, o recuo é positivo, e também recordo sempre que ele disse que isto seria avaliado de 15 a 15 dias e que, se fosse preciso andar para trás, andaríamos para trás. Nós nunca imaginámos que andássemos para trás num distrito ou numa região. Eu, pelo menos, imaginei que podia ser no país todo, pelo que ele tinha dito anteriormente, mas acabou por ser numa região. Vamos ter, as feiras não vão estar já abertas, os centros comerciais não vão abrir todos, as lojas dos do cidadão também não. Espero que sim. Isto significa alguma coisa e dá um sinal às pessoas de que não pode ser abertura total de um momento para o outro, e a nova realidade não tem a ver com a antiga normalidade a que estávamos habituados. São José, esta pandemia e agora o que está a passar em Lisboa não devia impulsionar o governo e os partidos a fazer um esforço para resolver os problemas de habitação, alguns problemas antigos, como os bairros ilegais, e outros novos, como as novas dificuldades que surgem da classe média a viver no centro das cidades. O que é que achas? A questão da habitação ilegal em Portugal tem décadas. E é um problema diferente da habitação da classe média. São dois níveis diferentes de problemas. António Costa, no programa eleitoral e no programa de governo, tem essa preocupação, até espelhou no nome de um ministério. Temos um Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Tem havido ensaios de resolver o problema da classe média e da habitação para a classe média, que tem estado a ser, nos últimos anos, empurrada para as periferias. Esse é um nível de problema. E tem havido, agora as medidas se calhar têm sido tímidas, e eu lembro que, por exemplo, aqui a Câmara de Lisboa teve já vários problemas com o Tribunal de Contas, que tem impedido até a construção de habitação para a Câmara alugar, e tem recorrido agora até, se fala que a Câmara está em curso uma tentativa de alugar andares que estavam para alojamento local para os arrendar a classe média e classe média baixa. Agora, há um outro nível de problema que eu acho que é muito mais grave, que é o problema dos bairros ilegais, que já não são propriamente ilegais, mas que são ilegais, e outros bairros, que eu não falo em bairros sociais, porque também se calhar não são os sociais, mas há zonas, sobretudo na cintura de Lisboa, na periferia de Lisboa, há situações, de facto, de condições de vida que são dramáticas e que agora têm estado a ser, aliás, em algumas delas têm havido surtos de pandemia. Mas isto é um problema que a sociedade portuguesa tem varrido para debaixo do tapete. Porque eu lembro-me que o Guterres, há 20 anos, fez o tal programa de erradicação das barracas, criou uma série de bairros sociais feitos pelas câmaras municipais e que são bairros municipais, mas acabou com as barracas, não acabou com outras situações que são condições de vida urbana completamente insalubres e que potenciam, não é só a questão da Covid, potenciam tudo, e é de facto isso, é discriminatório de uma parte grande da sociedade. Eu penso que uma das obrigações que o governo vai ter que assumir, quer ao nível, não sei se no orçamento suplementar irá conseguir isso, creio que já não, mas uma das coisas que terá que ser pensada no próximo orçamento
com olhos de ver e com os neurónios a funcionar, e que compete a este senhor que agora aparece como player político, o doutor, o engenheiro Costa Silva, e elaborar já no próximo Orçamento de Estado. Porque é evidente que o que ele vai gizar são as linhas mestras dos próximos orçamentos, as apostas de investimento, e a habitação vai ter que ser uma das áreas fortes de investimento. Não só a habitação, que está muito no discurso político dos últimos anos, para a classe média, que é empurrada para as periferias, mas a habitação daqueles que já vivem na periferia e que vivem em situações que são um escândalo para uma sociedade democrática que se queira assumir como tendo um mínimo de um Estado de providência e obedecendo ao modelo social europeu. Portanto, eu acho que essa vai ser uma aposta que não pode ficar de fora. Esta semana também foi aprovado um pacote histórico na Europa que vai dar a Portugal 19 milhões por dia, segundo as contas da Rita Cisa. Este plano Marshall para a Europa mostra que o eixo-franco-alemão ressuscitou, Ana. A gente já tinha perdido a esperança e este de repente conseguiram-se entender? Ressuscitou o eixo-franco-alemão e ressuscitou em parte a Europa, não é? Nós não podemos esquecer que reagiu como um zombie assustador naqueles primeiros tempos da pandemia. Eu lembro daquelas declarações da Ursula von der Leyen serem absolutamente patéticas. Estava a Itália a afogar-se de todas as maneiras e a Europa parecia um porteiro de uma discoteca a falar sobre, perdão aos porteiros de discotecas, mas eu fiquei mesmo chocada com a reação da Europa nos primeiros tempos iniciais. E hoje isto, há muita gente a dizer que não se deve embandeirar, mas eu bandeirar isto é absolutamente histórico, porque para muitas das pessoas que defendiam que houvesse uma mutualização da dívida, uma espécie de um empenhamento comum dos países em que os mais fortes pudesse haver uma verdadeira, os mais fracos fossem protegidos através da força comum da Europa. Isto está a acontecer e vai acontecer, e isto é absolutamente histórico, e dizer que isto não é, claro que falta ver as entrelinhas, claro que falta ver o desenho final, claro que falta ver aqueles, eu detesto usar a expressão, aqueles autodenominados frugais, eu detesto usar a expressão porque na Europa as expressões têm peso, como tiveram há uns anos a história dos PIGs para os países do Sul. E eles não são frugais, não lhes chamarei forretas com António Costa, porque é uma expressão também não é agradável, mas aquela linha vai ter ainda alguma influência e, portanto, vamos ver que, embora pronto, há mais ou menos que a partir do momento em que há um acordo entre a França e a Alemanha, isto poderá já estar limado, mas não é tanto. Vai haver alguma influência no Conselho Europeu e aquilo é preciso ser aprovado por unanimidade. Portanto, não podemos já dar isto como acabado, mas é um salto de leão relativamente ao que tínhamos agora na Europa e vai ser importante, muito importante para os países mais afetados pela pandemia. Dois estamos a falar de Itália e de Espanha e, obviamente, Portugal será uma coisa fundamental. E isto é mesmo um momento de renascimento da Europa enquanto projeto político comum e acho, de facto, que é de saudar. Ok, não é uma revolução francesa, não será, mas ao nível da Europa e ao nível da lentidão, se nós virmos como a Europa reagiu à crise financeira do euro, foi outra coisa absolutamente assustadora, desta vez foi em meses, não foi, demorou mais tempo até Mário Draghi dar o salto do whatever it takes relativamente ao BCE, que ajudou não resolveu os problemas, mas ajudou a salvar o euro. Foi mesmo, não resolveu os problemas, não estou a falar no sentido do que nós passámos, o que passou, o que os países do Sul passaram, mas não resolveu as troicas, nem esses condicionalismos das troicas, mas salvou o euro e agora acho que estamos em condições de mostrar que a Europa pode ser salva de certa maneira. Há aqui outra perspectiva que o Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro de Itália, chama a atenção ao dizer que são 750 mil milhões contra os populismos. Sem dúvida. Tocas num ponto absolutamente certo. É que quem tem alimentado os populismos é a Europa e a maneira como tem gerido, nomeadamente os socialistas, os sociais-democratas, perdão, agora errei, os socialistas e sociais-democratas e o Partido Popular Europeu, portanto a direita, a chamada direita europeia, que têm de facto alimentado os populismos
na sua incapacidade de perceber, nomeadamente coisas como a pobreza. Aliás, se formos ver alguns dos problemas, é aí, obviamente, que vão buscar a sua força política. É a pobreza, é tão simples quanto isso. É a pobreza, é uma parte. E acho que é assim, o Matteo Renzi tem toda a razão. Tá? São José, estás otimista também que isto é um salto de leão, como diz a Ana? Eu acho, não sei se é um salto de leão, acho que é uma medida de sobrevivência, isso claramente, não é? Porque se isto não existisse, acabava a União Europeia, não é? Quer dizer, já chega, andamos há 10 anos ou mais à espera que haja uma reforma do euro, uma reforma disto, uma reforma daquilo, e não faziam nada. Isto também não é reforma nenhuma. Não é, não. Não é reforma nenhuma. Não é, mas é um salto. Eu confesso que hoje estou euro-otimista. É a União Europeia a tirar-se das suas poupanças. Sem dúvida. E pronto. Vai, mutualiza. Opa, isto de facto é sacrial, São José. Sim. Era um tabu, a questão era um tabu. Era um tabu. E agora, parcialmente, vai ser destes dinheiros, vai ser uma dívida mutualizada. Mas eu acho que isto não, quer dizer, vai ser uma ajuda, mas é importante. Não resolve tudo. Mas não resolve tudo, não é? Não resolve tudo. Vamos ver. Não resolve tudo, pode haver um desenho final. Desculpa, não é só isso. Isto é para agora. Mas depois vai ter que haver mais dinheiro e mais investimento da União Europeia na reconstrução das economias e das sociedades europeias. Porque há países que estão completamente destruturados e que vão ficar destruturados, como é o caso de Portugal, e a própria França. Em França é um abalo grande o que se está a passar. E depois temos os países que estão a implodir, que é o caso da Espanha e da Itália, não é? Se nós virmos a gravidade da crise em Espanha e em Itália, de facto, não é uma coisa que se vá resolver, e mesmo em Portugal, não é uma coisa que se vá resolver só com este dinheiro. Para Portugal vêm cerca de 25 mil milhões, em dois tipos de empréstimos e em financiamentos a fundo perdido, e empréstimos mutualizados, e mais uns pozinhos, mas isso é uma ajuda para 2020. Depois tens 2021, 2022, a reconstrução da economia europeia vai demorar muito mais do que um ano. Nem demora só 2, eu não sou nada otimista nisso. Eu acho que nós ainda nem percebemos a dimensão do murro no estômago que estamos a levar. Pois não. Em 2014, quando Portugal estava sob o programa de assistência financeira da Troika, Merkel era vista pela esquerda como a vilã. Agora passou a ser uma espécie de salvadora da Europa. Sónia? Eu não tenho a certeza se ela passou de besta a bestial assim verdadeiramente. Mas passaram 6 anos e aconteceu muita coisa, e o que esta crise mostrou é que não são só os países ricos que ficam, não são só os países pobres que são atingidos por coisas deste género. E a Alemanha também sofreu bastante com esta pandemia, e a França, não é? E portanto eles puseram-se no papel que outros países, frágil que outros países tiveram em 2014. Portanto, deixa ver, isto é um passo importante. Também os parlamentos dos países ainda têm uma palavra a dizer. Acredito que pelas indicações que os nossos partidos já deram, esquerda e direita, não haverá problemas da nossa parte, mas estou como a Ana, ainda é preciso tomar algumas decisões e perceber como é que se passa daqui para a frente. Deixa-me só dizer que em relação aos frugais, Ana, eu também acho que as palavras têm muito peso e muita importância, e é extraordinário como nós éramos os pigs em 2014, que tem uma conotação altamente negativa. Horrível, racista, tudo. E agora, de repente, os países que são forretas
adotámos uma palavra quase neutra. Positiva. Positivo ser frugal é ótimo, não é? Nós estamos a ser frugais. É uma grande diferença. É inacreditável. Sabe o que eu acho que me choca também? É que isso, toda a gente, todas as pessoas têm direito a autodeterminarem-se como querem. Podem ser os especiais, os fantásticos, os génios, se quiserem. E eles autodeterminam-se frugais. E, de facto, toda a gente, isto é não estou a dizer que seja o mais importante do problema europeu, sem dúvida, não é uma coisa lateral, com certeza, mas toda a gente embarca na autodeterminação. É inacreditável. As palavras são política também. Pigs era mesmo tinha mesmo uma conotação muito negativa. Horrível, o pior. Toda a gente sabe o que significa pigs em inglês, não é? Enfim. Eu acho que não é nada inconsciente e acho que é assumido. Também acho que não é inconsciente. Não é inconsciente. Acho que é péssimo. É péssimo, mas há de facto uma subserviência geral a quem tem poder. E eles têm poder. Então vamos combinar aqui não lhes chamar frugais. Boa, concordo. Forretas. É um pacto. Os forretas, sim. São um bocadinho mais que forretas. Pois são. Eu também não encontro. Mesmo. Temos de pensar nisso. Egoístas. Insensíveis. Incapazes de contribuir para o projeto europeu. São várias coisas. Achamos um acrónimo. Exatamente. Vamos pensar nisso e para a semana. Para a semana trazemos aqui um adjetivo um bocadinho melhor. Certo? Bom, vamos ficar por aqui hoje. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.